Olá, somos alunos do curso de Direito da Faculdade Multivix. Apresentaremos hoje um trabalho da disciplina Prática de Extensão Interdisciplinar, no qual abordaremos o conteúdo de medidas tributárias adotadas para mitigar os efeitos do coronavírus, o famoso Covid-19. Em meio a tanto pânico social mostrado pela mídia, no que se refere ao contexto do coronavírus, ele tem dizimado milhares de pessoas em um curto espaço de tempo, no qual o mercado, a economia em si, demanda de ações ágeis e rápidas para poder se manter e não entrar em colapso, certo? Visto que a demanda cresce cada vez mais do que a rotina comum das instituições financeiras, empresas e tudo mais. O governo anunciou uma série de medidas tributárias que adia, suspende ou altera valor a ser recolhido aos cofres públicos e também prazos para pagamento ou entrega de declarações. As mudanças atingem e beneficiam não só empresas, mas também pequenos negócios, microempreendedores individuais, né, os famosos MEIs, empregadores e trabalhadores domésticos, e também pessoas físicas. Dentre essas medidas, a gente vai apresentar algumas que, por vezes, a gente notou que seja mais relevante, certo? A primeira medida delas é a prorrogação do pagamento do tributo do Simples Nacional. O que vem a ser um Simples Nacional? O Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável a microempresas e empresas de pequeno porte, conforme preza a Lei Complementar número 123, de dezembro de 2016. Em suma, o Simples Nacional serve mesmo para simplificar a forma de arrecadação dessas empresas e microempreendedores, empresas de pequeno porte. O Simples Nacional abrange a participação de todos os entes federados. São esses entes: a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal, certo? Algumas condições para estar apto ao Simples Nacional, a gente fala algumas delas aqui, são diversas, enquadrar-se nessas definições de microempresa e empresa de pequeno porte, cumprir os requisitos previstos na própria legislação complementar 123, né, acima citada, formalizar a opção no Simples Nacional, e abrange também os tributos. Vou falar alguns deles, que são vários, né? Por exemplo, o RPJ, o CSLL, o PIS, PASEP, IPI, ICMS, ISS, dentre outros, certo? Então, o governo prorrogou o Simples Nacional, o recolhimento do Simples Nacional por 6 meses. O prazo de pagamento dos tributos federais relativos aos períodos de março, abril e maio. A medida vale para empresas e também se aplica aos microempreendedores individuais, certo? Visto que elas não atingem somente as empresas, mas também os microempreendedores. A apuração de março, que seria paga em 20 de abril, fica com vencimento para 20 de outubro. A de abril, que seria o vencimento para 20 de maio, fica para 20 de novembro. A apuração de maio, que seria para 22 de junho, fica para 21 de dezembro. E já os tributos estaduais e municipais, como ICMS, ISN e ISS do Simples Nacional, foram prorrogados por 90 dias, certo? Essa foi a medida do Simples Nacional. Pode entrar a próxima medida. Ok. A outra medida que foi adotada foi o adiamento e o parcelamento do FGTS dos trabalhadores. O que é o FGTS? É o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Vamos lá. Todos os empregadores, inclusive o empregador de trabalhador doméstico, eles poderão ser beneficiados com essa medida. Ficou suspensa a obrigatoriedade de recolher o FGTS do período de março, abril e maio, que venceriam em abril, maio e junho, por conta do Covid. Com isso, esses recolhimentos ficaram para o período de... O vencimento dessas parcelas ficou adiado e vai ser cobrado a partir do dia 7 de cada mês, no fim de dezembro.
Tá ok? Essa foi outra medida adotada pelo governo para amenizar aí a situação do Covid-19 da pandemia. Bom, vamos lá. Outra medida adotada pelo governo foi o adiamento da contribuição do PIS, PASEP e COFINS, que incide sobre a receita das empresas, né? E também a contribuição patronal e da Previdência Social, o INSS, né? Mas antes da gente falar sobre esse adiamento, a gente pode entender um pouco melhor sobre cada um dessas contribuições. O PIS é a sigla de Programa de Integração Social. O PASEP é a sigla para Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, né? São programas pelos quais as empresas e órgãos públicos depositam suas contribuições em um fundo ligado ao empregador, aos empregados, né, na verdade. É o fundo PIS-PASEP. Esse dinheiro do fundo atualmente vai para o FAT. O que seria esse FAT? É o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é aquele que dá benefícios como abono salarial e seguro-desemprego. O COFINS é a sigla de Contribuição para Financiamento Seguridade Social. É um tributo federal criado em 1991, que incide sobre as empresas e pessoas jurídicas, calculado a partir da receita bruta. Juntamente o COFINS e também é cobrado, né, o PIS, né, assim como foi falado. Pois normalmente os dois impostos são mencionados juntos, PIS e COFINS. Né? Mas como se ele fosse um tributo só. Mas, na verdade, eles não são um tributo só. Né? Eles mesmo recaindo sobre a mesma base de cálculo, né, ele tem duas alíquotas diferentes. São alíquotas diferentes, que são somadas no momento do recolhimento e pagas no mesmo tempo. Enquanto o COFINS é destinado à Seguridade Social, o PIS é o financiamento de programa de integração social ao empregado, né? E a conta patronal é calculada pela aplicação de uma alíquota de 20% sobre a remuneração total dos seus empregados, sem limite de teto. Pois bem, né, vamos falar sobre o adiamento, né, já que a gente entendeu um pouco mais sobre cada contribuição. No dia 1º de abril, foi anunciado pelo secretário de Receita Federal, José Tossen Neto, o adiamento das contribuições do PIS, PASEP e COFINS e o recolhimento patronal, né, com o INSS. A Receita decidiu, então, jogar a contribuição de agosto e as contribuições para agosto e outubro, né, que seriam pagos nesse período da pandemia, né? Essa decisão foi uma medida adotada, dentre uma série de outras que a gente vai falar aqui, né, que já foi quando começaram a falar, para a gente conter, né, frear um pouco o coronavírus, essa pandemia, esse caos que está criando na economia, né? Então, segundo o Tossen, né, o secretário, as contribuições de abril e maio, elas serão jogadas para agosto e outubro, né? As empresas não precisam pagar agora, só agosto e outubro. O secretário afirmou que o adiamento de 4 contribuições representa 2 meses. Vai estimar que as empresas vão estimar 80 bilhões que ficarão no caixa dessas empresas, né? Então, ou seja, as empresas não vão ter mais estrutura para aguentar esse período difícil, né? Então, que a economia do Brasil está meio congelada, meio travada. Então, essa foi mais uma medida que o nosso governo fez para segurar isso aí. Bom dia. Vou falar agora um pouquinho sobre uma das medidas também, a partir do Covid aí, que é a redução da contribuição do Sistema S. O que acontece? O Sistema S são aquelas instituições, Senai, Sesc, Senat, Senar, Sescop. Em 2016, 16 milhões das receitas do recolhimento dessas instituições comparativas foram destinados a essas instituições. 16 milhões a Receita Federal destinou a essas instituições. E a partir agora, em 2020, da medida provisória 932,
o governo reduziu a alíquota de recolhimento desses sistemas S, que são todas essas instituições. Por exemplo, o SESC, Senat e Senai. Era 1,5%, agora está 0,75%. O Sescop contribuía com 2,5%, agora é 0,5%. Essas alíquotas, elas não são os mesmos para todas essas instituições. Cada instituição, de acordo com a sua atividade e tudo mais, tem uma alíquota diferente de recolhimento. Então, beneficiou pela questão de ter reduzido tanto, drasticamente por causa do Covid-19, o governo ter propiciado aí essa redução. Além da redução da contribuição do Sistema S, também tem a redução do IOF. O que é IOF? IOF é um imposto sobre operações financeiras. Ele vai incidir sempre que tenha qualquer operação de crédito, de seguro, de câmbio e de valores imobiliários e tudo mais. O que acontece? A partir do Decreto-Lei 10.305 de 2020, que foi publicado agora em abril, mês 4 de 2020, ele tem a validade para não incidir, reduziu a zero essa incidência do imposto sobre operações financeiras do mês 4, agora de 2020, até o mês 7, ou seja, nesses 3 meses aí, não vai incidir o imposto sobre operações financeiras sobre operações de crédito só. Ele incide, como eu falei, sobre operações de crédito, seguro, letra de câmbio, valores imobiliários. Só que reduziu a zero somente sobre operações de crédito. Igual, por exemplo, numa operação de financiamento de veículos ou empréstimo, era cobrado uma taxa, uma alíquota de 0,38% de adicional, mais 0,0082% ao dia em cima. Agora reduziu, não está cobrando mais, entendeu? Por exemplo, o IOF incidindo sobre um seguro de veículo, ele era cobrado, poderia cobrar no seguro ao todo de até 25%. Ele incide somente 7% em cima do seguro. Mas o seguro ele não entrou para essa redução, somente para poder entender sobre o que significa esse IOF e tudo mais. Então, até no meu caso, por exemplo, eu trabalho lá no banco fazendo renegociações e fazendo empréstimo. Além dos empréstimos de financiamento, também entra sobre as renegociações de crédito, quando a pessoa está inadimplente, tudo mais, precisa renegociar a dívida. Nesse caso, entra também. Quando vou fazer uma simulação para as pessoas, hoje em dia, não sei se é felizmente ou infelizmente, acaba para a pessoa aí que estava inadimplente, né, sendo até felizmente, sendo uma boa. Por quê? Quando eu vou renegociar para essas pessoas, antes cobrava seguro e também cobrava o IOF incidente em cima do valor, do montante total da operação da pessoa. Hoje, por causa dessa redução do governo aí, não está incidindo mais esse IOF, ou seja, para a pessoa fazer um empréstimo, para a pessoa que quer fazer um empréstimo agora, quer fazer um financiamento ou uma renegociação, acaba sendo mais benéfico, independente dessa situação aí grave que o nosso país está passando. Tá bom? E é isso. Bom, eu vou falar, no caso, sobre as prorrogações, né? Uma das medidas aí do governo também, que vem aí tanto com a redução de alíquotas, redução de imposto, vem também com as prorrogações de prazo, né? Como já foi falado, e mais adiante também, possivelmente, vamos falar um pouco mais. No caso, aí eu vou falar sobre a prorrogação da entrega da declaração de imposto de renda, que, no caso, o imposto de renda é um tributo cobrado anualmente pelo governo federal sobre todos os ganhos de pessoas físicas e jurídicas. É obrigatório fazer a declaração desse imposto aos contribuintes com rendimento maior que o teto estabelecido pela Receita Federal, que este ano é de aproximadamente R$ 2.380 por mês. No caso, numa soma total, né, aí vem de rendimentos como exemplo de salários e aluguéis, seria um total de R$ 28.559,70 anuais. Então, acima desse valor, as pessoas são obrigadas a declarar o imposto de renda. E a medida, né, que o governo tomou para ajudar, né, nessa questão, né, tanto para manter a economia e os empregos e a renda dos contribuintes, das pessoas, foi
a prorrogação desse prazo por 60 dias. No dia 1º de abril, anunciou aí, o Ministério da Economia anunciou a medida de prorrogar esse prazo, que era para o dia 30 de abril, prorrogou para o dia 30 de junho. Então, as pessoas têm até no dia 30 desse mês para fazer a entrega dessa declaração, sabendo que após essa data vai sim ser cobrada a multa que ocorreria se fosse entregue no dia 30 de abril. Então, no dia 1º de julho, quem não entregar vai estar aí, como posso dizer, vai estar aí, vai ser poder aplicada essa sanção de multa, né, para perda de prazo. Também, né, vale saber o quanto antes entrega essa declaração, mais rápido pode ser restituído aí o valor aí que o governo paga em cima, né, dessa restituição, possível restituição que muitas pessoas têm o direito. Vale também lembrar que o prazo para apresentação de declaração fiscal de espólio e declaração de saída definitiva do país para estrangeiros ou brasileiros que moram no exterior também foram prorrogados agora para o dia 30 de junho. Então, são medidas aí efetivas que vêm ajudando aí a manter a calma, manter aí, como se diz, seguros, né? Pelo menos tentar manter aí a segurança nessa questão de coronavírus. Dentre essas diversas medidas também que foram tomadas, foi reduzida as alíquotas do IPI e do imposto de importação de todos os produtos médico-hospitalares, né, utilizados na prevenção e no tratamento do coronavírus. O IPI é o imposto sobre os produtos industrializados. Assim, cada vez que um produto sai da fábrica, o IPI é cobrado. Ele é um tributo de competência da União e todo o dinheiro arrecadado ele vai para o Tesouro Nacional. Foram emitidos 2 decretos, o número 10.285 em 20 de março desse ano e o 10.302 em 1º de abril desse ano, em que o governo federal zerou até o dia 30 de setembro as alíquotas do IPI e também do imposto de importação, né? Todos os artigos de laboratório, de farmácia, né, que são utilizados no tratamento e na prevenção desse vírus, foi reduzidas as alíquotas para zero. Essa renúncia fiscal foi estimada em aproximadamente 26 milhões de reais. Já o imposto de importação, ele incide sobre todas as mercadorias estrangeiras, ou seja, todo produto que entra no território nacional sofre a incidência desse tributo. É um tributo também de competência da União e é um tributo extrafiscal, ou seja, ele tem a função de regular a economia. Então, né, por conta dessa situação, dessa pandemia, foi o ideal a se fazer, né, reduzir essa alíquota que vai regular, né, a economia do país. O período também vai ser zerado até o dia 30 de setembro, né, de acordo com o decreto do governo federal, e foi emitida uma lista, né, tem vários itens, né, que sofreram essa redução, dentre eles kits para o teste do Covid, luvas de proteção, termômetro, agulhas, entre outros. Uma outra medida tomada foi a prorrogação da validade de certidões de débitos e créditos tributários, que até o momento elas foram prorrogadas pelo prazo de 90 dias, e as certidões que são integradas são as certidões negativas de débito e certidões positivas com efeitos de negativos. São utilizadas, no caso, para processo de licitação. Por isso é importante a prorrogação das certidões. Nada foi modificado com relação ao imposto de renda das empresas, mesmo que o governo tenha concedido medidas que aliviam os encargos tributários de empresas que atendiam e forneciam mercadorias que controlariam a pandemia. Só que o governo decidiu por aumentar esse benefício para as outras empresas, podendo ter um impacto maior na economia. Outra medida foi a prorrogação dos parcelamentos tributários. O Ministério da Economia prorrogou o prazo de pagamentos dos tributários administrativos da Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional. Eles prorrogaram as parcelas que venceriam nos meses de maio, junho e julho e transportaram para os meses de agosto, outubro e dezembro de 2020. Esses parcelamentos seriam das dívidas das empresas com o governo, incluído Estado e município, mas não se aplica ao Simples Nacional.
concluindo basicamente isso tudo aí, a gente buscou expor um pouco das medidas que o governo tem tomado para mitigar ou para reduzir os efeitos do coronavírus no âmbito econômico, porque a economia também faz parte da sociedade em si, porque sem a economia, as poucas as coisas que giram, né, para manter a pacificação do país, a pacificação econômica, né, assim dizendo. Vale ressaltar também que, além do governo, as medidas, dentre outras medidas que não foram expostas aqui, os bancos também não estão medindo esforços para essas questões de prorrogação, questões de empréstimos para empresas, pessoas físicas também ofereceram oportunidade de prorrogação de empréstimos por até 90 dias. E é isso, a gente demonstra um pouco aqui da união de todos para poder combater os efeitos desse vírus que pegou todo mundo de surpresa no âmbito mundial, né? Não é uma coisa só nacional em si, mas é uma forma de expor a união de todos para combater tais efeitos. E além de tudo, né, preservar pela população, pela vida de todos, né? E a prevenção que é o necessário. Tá bom? Muito obrigado. Foi, Raquel?